poderia perdurar mais do que 30 anos. Ora, mas e se o sujeito continua precisando de uma atenção especial, de um tratamento, mesmo passados 30 anos? O Supremo Tribunal Federal responde que, nesse caso, devem ser tomadas as medidas adequadas fora da esfera penal. Deve ser buscado o tratamento adequado fora da esfera penal. Passados 30 anos da sanção penal, medida de segurança, ainda que conceitualmente ela não seja tratada como pena, se encerra a questão penal e, se o caso, outras instâncias devem ser procuradas. Essa é a segunda posição, conhecida como posição do Supremo Tribunal Federal. Terceira posição, sempre muito defendida na doutrina, quer no Brasil, quer na doutrina estrangeira, a ideia de que a medida de segurança não pode ultrapassar o máximo de pena prevista para a infração praticada. Como assim? Ora, imagine que o sujeito praticou um furto em concurso de pessoas. A pena máxima é 8 anos. O sujeito, no entanto, é inimputável e recebe medida de segurança. Qual é o prazo máximo dessa medida de segurança? Se fosse uma pena, o prazo máximo seria 8 anos. Então, a medida de segurança também não pode superar 8 anos. Por quê? Porque, de outra forma, o Estado não estaria sancionando o sujeito pelo que ele fez, mas sim pelo que ele é. Pelo que ele fez, a sanção máxima prevista pelo Estado é 8 anos. Para se permitir que a sanção penal, ainda que a medida de segurança, possa durar mais de 8 anos, deixamos de considerar o que ele fez e passamos a considerar o que ou quem ele é, que tipo de distúrbio psíquico ele sofre, que tipo de doença, não é? O vitima. Ora, esse tipo de tratamento seria flagrantemente desumano. O sujeito não pode ser sancionado pelo que é. Ele não tem culpa de ter aquele distúrbio psíquico. Ele não pode ser responsabilizado e sofrer uma maior custódia estatal por tal razão. Sendo assim, a doutrina há muito pregava que a medida de segurança não poderia superar o máximo da pena prevista para o crime. Hoje, há entendimento da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Fundamentada a decisão nessa ideia de que o sujeito não pode ser punido pelo que é, mas apenas pelo que faz, em uma maximização do princípio da humanidade das penas e da própria dignidade da pessoa humana, já há também esse entendimento de que a medida de segurança não pode ser perpétua e mais não pode ultrapassar o máximo da pena prevista para o crime. Respondidas as questões, foi realmente aí um grande prazer e acredito que pudemos inovar, não é, em tantos outros assuntos. Passaremos agora ao nosso terceiro bloco, o X da questão. Espero os senhores. Estamos agora em nosso terceiro bloco, o X da questão, e vamos responder 2 questões que já caíram em exames em provas anteriores sobre o assunto humanidade das penas. Vamos a elas? Primeira questão. Assinale a alternativa correta. A. O trabalho do preso pode ser obrigatório no Brasil. Pode ser obrigatório? Vimos que prevalece que sim, que a princípio o trabalho do preso pode ser obrigatório. O que ele não pode ser é forçado. Não pode ser forçado. Há quem desfaça essa distinção, diga que dá tudo na mesma, mas não é o que prevalece. O que prevalece é que tem uma diferença, forçado teria que ser
grave constrangimento físico ou moral, forçado não pode, mas pode sim ser dever do preso, certo? Mas vamos ver as outras alternativas, não é? B, a prisão não pode ser perpétua, verdade, mas a pena de interdição temporária de direitos pode ultrapassar 30 anos. Pode? Não, não pode. Nenhuma pena pode ter caráter perpétuo. É isso que diz a Constituição. São proibidas as penas de caráter perpétuo. Então, nem a pena de prisão, nem a restrição de direitos, nenhuma. Não pode ter pena de caráter perpétuo. Cuidado, não confunda com o efeito secundário extrapenal da condenação. Então, por exemplo, o sujeito que pratica o crime com abuso de pátrio poder, ele pode ter suspenso o exercício do pátrio poder. Ele pode perder o exercício do pátrio poder em relação àquele filho. E esse efeito é um efeito extrapenal. Esse efeito é um efeito que pode ser permanente. A perda do cargo no sujeito que pratica o crime, não é? Com o abuso da função pública. Esse também pode ser um efeito permanente, mas esses efeitos não são penas, são efeitos secundários extrapenais da condenação. Os efeitos penais, a pena não pode ser perpétua, nem prisão, nem interdição de direitos, nenhuma espécie de pena pode ser perpétua. É a letra da Constituição que proíbe pena de caráter perpétuo. A outra alternativa, a pena cruel pode ser admitida em crimes de especial gravidade. Muitos gostariam que fosse assim, não é? Mas não é. A pena cruel é desumana, não é admitida em crime algum. Todo cidadão, criminoso ou não, tem direito à integral proteção de sua dignidade. E a pena cruel afronta essa dignidade, por isso não é admitida, quer tenha praticado crime que for. O Estado não pode praticar condutas que reduzam a dignidade de alguém, sob pena até de dar o exemplo, de fomentar o desrespeito a desumanidades. O Estado não pode praticar desumanidade, a pena cruel é proibida em qualquer hipótese. E a próxima alternativa, a pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese. Bom, até há quem defenda que mesmo a letra da Constituição já não poderia ser admitida. Não é o que prevalece. A Constituição é clara em excepcionar a proibição da pena de morte. Para o caso de guerra, então, em regra, não é admitida a pena de morte. Mas nos casos de guerra, pode sim ser admitida, ainda que não tenha, não é? Ela não seja respaldada pela cultura brasileira. Não é? A gente percebe que já há muito, não é? O Brasil não gosta de aplicar a pena de morte, apesar de outras constituições permitirem, mesmo além dos crimes de guerra. Não é? Mas não acontecia, porque não é da nossa cultura. Ainda mantém-se a previsão constitucional, ainda é possível a pena de morte só para os casos de guerra, ainda que seja muito improvável sua aplicação. Essa era a primeira questão. A segunda, sobre a proibição da prisão perpétua, assinale a alternativa correta. Vamos lá. As penas que ultrapassarem o limite de 30 anos serão unificadas para que o cumprimento não ultrapasse tal limite. Verdade? A princípio, verdade. É o que está escrito lá no artigo 75 do Código Penal. Se as penas ultrapassam 30 anos, elas devem ser unificadas pelo juiz das execuções penais. Para quê? Para que, chegando nesse limite de 30 anos, no prazo de 30 anos, o sujeito possa ser colocado em liberdade. Lembra? Condenado a 200 anos.
O juiz vai unificar em 30